Hoje iniciamos oficialmente o curso de baralho cigano com essa primeira aula, que se você já assistiu a apresentação do curso, a gente vai em frente. Se você não assistiu, aconselho assistir para entender melhor como será o curso, tá bom? Volta uma casa, assiste a aula de apresentação e vamos embora. Mas já que você já está aqui, fica comigo até o final e depois você vai lá no vídeo de apresentação, na playlist, curso de baralho cigano e assiste o vídeo que é importante. Vai por mim, tá bom? Primeira aula, a gente vai falar sobre Madame Lenormand. Solta a vinheta. Mary-Anne Adelaide Lenormand nasceu em 27 de maio de 72 em Alençon, na cidade francesa, na região da Normandia, lá na Europa, e morreu em 25 de 6 de 843 em Paris com 71 anos. Mary-Anne Adelaide Lenormand ficou conhecida na França como Madame Lenormand e ela é considerada a maior cartomante de todos os tempos, porque veio a influenciar e disseminar a cartomancia em toda Paris e no mundo no final do século XVIII. Lenormand era filha de Jean-Louis Antônio Lenormand, um comerciante de tecidos, e Mary perdeu sua mãe ainda bebê e seu pai arrumou outra mulher, obviamente. Mas seu pai também morreu quando ela tinha apenas 5 anos, então ela foi criada pela madrasta. Mas essa madrasta colocou Lenormand no internato da Abadia Real, onde ela foi criada. A Abadia era uma comunidade cristã das senhoras beneditinas de Alençon, e Lenormand, ainda aos 7 anos, nesse ambiente super-cristão, começou a prever o futuro das suas coleguinhas lá do internato e começou a dar sinais de sua mediunidade, mas ainda bastante escondida. Até que fez previsões sobre a vida da madre superiora do convento e, logicamente, foi expulsa por ser considerada uma bruxa. Então, Lenormand volta a morar com a madrasta e com o padrasto. Aos 14 anos, ela convenceu eles e foi morar em Paris. Se instalou em um apartamento no bairro Saint-Germain. Hoje é o 7º distrito parisiense. E foi trabalhar em uma livraria, onde ela teve acesso a muitos conhecimentos e principalmente ao ocultismo. E começou a atender as pessoas por 6 francos e fazia previsões, antevendo a sorte através da borra do café, da leitura das mãos, do tarô, ovos quebrados. E ela cobrava e era uma maneira dela subsistir. E ela era muito boa no que fazia. As suas previsões eram incríveis e certeiras. E após ela fazer algumas previsões, e fez de Josefina, dizendo a ela que ela casaria novamente e que ela portaria uma coroa. Após concretizar isso para Josefina, o seu nome se popularizou, chegando até Napoleão, porque Josefina foi esposa de Napoleão, que era um oficial da artilharia e que, por curiosidade, procurou também Lenormand, e ela viu nas palmas das mãos de Napoleão que ele venceria as batalhas e se casaria com uma viúva, conquistaria reinos e surpreenderia o mundo. Mesmo ela sendo amiga de Josefina, a mulher de Napoleão, acabou sendo presa porque Napoleão ficou decepcionado com uma das previsões de Lenormand, porque a previsão não favorecia os anseios do imperador. Mas logo foi solta a pedido da Josefina, que era sua amiga, e Lenormand ficou muito conhecida na França inteira e pela Europa como a Sibila, ou seja, a feiticeira da rua Tournon. Fez previsões para grandes personalidades francesas como Napoleão, a própria Josefina, sua mulher, César Alexandre I, imperador da Rússia e muitos outros. Lenormand morreu em Paris e, como não possuía herdeiros diretos, sua fortuna, avaliada em mais de 500 mil francos, foi deixada por seu sobrinho, que era um católico devoto, e esse queimou tudo que Lenormand deixou, menos o dinheiro, é claro, né? Então, até aqui, a gente entende que
Lenormand fazia previsões, era considerada bruxa, feiticeira, tinha uma mediunidade muito forte e usava o tarô, a quiromancia, a borra do café e outras formas para fazer suas previsões. E não se vê na história de Lenormand a utilização ou criação do baralho cigano como a gente conhece hoje. Algumas pessoas estudiosas contam que ela havia se aproximado dos ciganos e que criou a partir das cartas que os ciganos já tinham as suas próprias cartas, e que é o baralho cigano. Mas a história que mais se aproxima da verdade é que as cartas foram idealizadas por Johann Caspar e comercializadas na Bavária, na Alemanha, a partir de 1798 com o nome de O Jogo da Esperança, e era apenas um jogo de tabuleiro mesmo, que podia ser usado como entretenimento, mas também para divinações. Ele era composto por 36 cartas, como a gente conhece hoje, e com emblemas como cachorro, sol, com os naipes franceses, copas, espadas, paus, ouros, e símbolos alemães, como bolotas, sinos, folhas, corações. Então Lenormand começou a usar esse jogo para fazer suas próprias leituras, e só após a sua morte em 1843, que em 1845, 2 anos depois, um editor na Alemanha decidiu publicar as cartas fazendo ali uma atualização. Retirou os naipes alemães e deixou só os franceses. E deu um novo nome ao jogo, Le Petit Lenormand, porque a ideia era aproveitar a fama da grande cartomante francesa e vender mais o jogo, pura jogada de marketing mesmo. E naquele tempo, a fama dos ciganos, com as habilidades divinatórias, oraculistas, dos oráculos, estava em ascensão. E como eles passaram a usar também o jogo de cartas, o Le Petit Lenormand, passou a ser conhecido como o baralho dos ciganos, o que foi outra jogada de marketing, porque passava a ideia para os mais leigos de que a pessoa que usasse as cartas ciganas, o Le Petit Lenormand, que estava sendo usado pelos ciganos, teriam as mesmas habilidades dos ciganos para fazer as leituras. Olha que interessante. E a gente usa até hoje com essa intenção. E foi lá atrás, em uma grande jogada de marketing para vender o jogo de cartas, que isso se consolidou, usando o nome da famosa cartomante e a fama do povo cigano, com as previsões de futuro e leitura do passado e do presente, para chegar ao que a gente tem hoje como o baralho cigano. Seja como for, a verdade é que o baralho cigano, Le Petit Lenormand, é maravilhoso até os dias de hoje e nos ajuda muito. Eles são uma importante ferramenta nas mãos de pessoas sérias, que usam o método com respeito, a fim de aprofundar o autoconhecimento, a expandir a mente, a alma. E assim a gente vai entendendo um pouco mais sobre o baralho cigano, a sua origem, alguns mitos e verdades. Ainda tem uma outra teoria que dizem que o baralho chegou ao Brasil através dos ciganos. E com os ciganos fazendo as leituras com o baralho Le Petit Lenormand, as pessoas foram conhecendo não como baralho Le Petit Lenormand, mas sim como o baralho dos ciganos, o baralho que os ciganos usam. E daí até hoje é tido como baralho cigano, é chamado como baralho cigano. E assim, minha gente, a gente vai entendendo um pouco mais sobre o baralho cigano, a sua origem, alguns mitos, algumas verdades. E é isso. Até o próximo vídeo com a história de Santa Sara Kali e sua ligação com o baralho cigano, que também é muito interessante, tanto a história de Santa Sara quanto a ligação do baralho com Santa Sara. Tá bom, meu povo? Axé, até o próximo vídeo, que Oxalá abençoe e Santa Sara esteja sempre em nossos caminhos. Viva o baralho cigano, viva os oráculos e viva essa gente interessante que tá aqui no canal e vai dar um like pra gente agora. Axé, meu povo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.